pessoal, meu nome é Lilian, eu estou aqui como coordenador do nosso grupo de oração. Wesley, como e quando começou a sua devoção por São Padre Pio? Então, minha devoção a São Padre Pio, ela começou um pouco antes do meu matrimônio. Eu sonhava com um padre franciscano, velhinho, que às vezes me aparecia em sonho, me dava alguns conselhos, né? Mas achava que era um sonho do acaso, alguma coisa assim, porque como eu era acólito, ajudava na igreja, tinha visto muitos padres, mas depois que eu casei, fui fazer o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e quando eu fui na casa de um amigo buscar o livro do tratado que ele me deu de presente, eu reconheci o Padre Pio numa foto. E aí perguntei a ele quem era aquele padre na foto, que eu sonhava com ele de vez em quando. E aí ele me apresentou o Padre Pio. E dali por diante comecei a estudar sobre a vida de São Padre Pio. Como se iniciou o seu chamado para fazer um grupo de oração em homenagem a São Padre Pio? Então, depois que eu comecei a estudar sobre a vida de São Padre Pio, eu fui me sentindo muito próximo dele, né? Como eu via que aqueles sonhos não eram acaso. E aí eu comecei a sentir que São Padre Pio intercedia por mim a cada momento, né? Vamos dizer assim, aquela relação de pai e filho. Assim como a relação que a gente tem com nossos pais, assim eu comecei a ter essa relação com o Padre Pio. E com o tempo senti o chamado de iniciar um grupo de oração, né? Na época o pároco da nossa cidade era José Douglas Baroni, hoje o cônego José Douglas Baroni, e ele acolheu com muito carinho, me deu o primeiro material do grupo, né? Ele tinha ido à Itália e ele tinha ganho de presente algumas revistas, algum material sobre São Padre Pio. Daí iniciei o grupo. Não sabia como começar, não sabia como fazer, de que forma fazer, mas pedi a ele que começasse. E com a graça de Deus, com o auxílio na época do cônego José Douglas, e pela misericórdia de Deus, iniciei o grupo. E assim a gente deu o primeiro pontapé no dia 23 de setembro de 2018. Quanto tempo o grupo existe? Como foi o seu início e como é a dinâmica do grupo? Então, iniciou dia 23 de setembro de 2018. O início foi muito duro, muito difícil, porque começamos a nos estruturar e de início poucas pessoas iam, né? Chegou até vezes que participavam do Encontro de Jesus na Eucaristia, São Padre Pio, nosso pai espiritual, e eu. E não foi uma vez só. E eu até pensei em desistir, pensei em deixar, mas São Padre Pio por diversas vezes se manifestou, principalmente com a minha família. Para ser mais exato, aqui em casa, o nosso filho, na época com 2 anos, diversas vezes falou que via São Padre Pio na missa, ou mesmo aqui em casa, e falava: papai, olha o Padre Pio. E isso eu sentia esse conforto espiritual, né? Que era apenas aquele período de provação. Se eu persistisse, tivesse fé, ele daria certo. E assim foi. Começou a chegar 1, 2, né? E com o tempo foi mais numeroso, né? Como é a dinâmica do nosso grupo de oração? Nosso grupo de oração ele é um pouco diferente dos grupos de oração da Renovação Carismática. Ele não é um grupo que tem uma pregação em si. Nós estudamos, nós nos reunimos, né? Antes da pandemia, a gente se reunia toda sexta-feira na capela do hospital e nós procurávamos ali fazer um momento de oração, estudar sobre o catecismo, sobre a igreja, sobre as opiniões da igreja, sobre o que diz o Santo Magistério da igreja, e procuramos viver o que o cristão procura viver, ter vida de oração, né? E principalmente também estudar sobre a vida de São Padre Pio para poder conhecê-lo, porque a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Como o grupo tem funcionado durante a pandemia? Então, quando veio essa pandemia, né? Eu não sabia o que fazer, porque nós estávamos reunindo toda sexta-feira, como eu disse, na capela do hospital, e agora? Não poderia mais ter a reunião presencial. O que fazer com um grupo de estudos e que procura viver e rezar durante esse período, né? Pedi a São Padre Pio que intercedesse a Nossa Senhora e a Nosso Senhor, e assim ele nos atendeu. Começamos a fazer a reunião pelo Skype.
Então aquele encontro que era toda sexta-feira, uma vez por semana na capela do hospital, começou a ser todos os dias. Começamos rezando novena, terço, e voltamos a fazer a nossa formação mesmo em si, todos os dias. Aquele encontro que era semanal começou a ser diário. E aquele grupo que na época eram 6 pessoas, hoje são mais de 20. E posso até dizer que o nosso grupo ele rompeu as barreiras diocesanas, porque muitas pessoas que gostavam de São Padre Pio tinham uma certa devoção, mas não tinham como continuar nessa devoção, como conhecer mais a fundo ele, começou a participar do nosso grupo do Skype, né? E hoje são pessoas que nas suas paróquias, nas suas dioceses, né, eles multiplicam a devoção a São Padre Pio, né? E principalmente esse grupo ele mudou a vida, entram de um jeito, né? Muitas delas com opiniões mundanas, e quando elas participam e veem a vida de São Padre Pio, e veem a transformação de São Padre Pio por através da sua intercessão a Nossa Senhora e a Nosso Senhor muda a nossa vida, elas também mudam de vida. Qual é a missão do grupo? Então, a missão do grupo ela é a missão de todo cristão, né? Que todo cristão deveria assumir, que é viver em Deus e olhar o seu próximo, né? O próprio Nosso Senhor nos deu esse mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nosso grupo ele oferece o apoio espiritual, né? Rezamos, temos uma vida íntima de oração, buscamos viver isso, né? Estudar sobre a igreja, né? A catequese, procuramos estudar, sempre estar estudando, rezamos pelo Santo Padre Pá, pelo nosso bispo diocesano aqui, Dom Pedro, por todos os grupos de oração do mundo inteiro, pelo clero, pelas famílias, mas também procuramos dar o apoio material aos nossos irmãos, né? Não nos esquecemos que Cristo também se manifesta naquele povo sofredor. São Padre Pio, ele tinha uma vida de oração, né? Atendia por volta de 14 horas o confessionário, mas ele também fundou o Hospital Casa de Alívio e Sofrimento, então ele nunca deixou os sofredores de lado. O que o grupo tem feito para que a sua missão seja de fato concretizada? Então, o grupo, diante dessa sociedade hoje, dessa cultura de morte, né? O que nós procuramos fazer para que a missão do grupo seja concretizada? Nós começamos um movimento pró-vida em nossa paróquia, né? E como funciona esse movimento, né? Não é simplesmente não ser a favor do aborto, mas é ser a favor da vida em toda circunstância. Quando a gente encontra uma pessoa que está necessitada, está ali marginalizada, já não tem mais recurso, não tem o que fazer, nós estamos ali para dar o apoio, seja ele material, espiritual, né? Acolhendo, sendo o Cristo acolhedor que acolhe aquela pessoa que a maioria da sociedade já não quer. Então nós buscamos, através dessa espiritualidade de São Padre Pio, ser o próprio Cristo para aquele irmão, né? Então posso dizer que o nosso grupo oferece o alimento espiritual, mas também oferece o alimento físico, né? Porque não adianta nada uma fé sem obras, ela é uma... Salve Maria, pessoal! Meu nome é Lilian e hoje eu estou aqui... Pessoal, meu nome é Lilian e hoje eu estou aqui com o nosso coordenador do grupo de oração São Padre Pio. Começou por através de uma devoção... Aqui com o nosso coordenador, Salve Maria! Salve Maria, pessoal! Meu nome é Lilian. Aí, Lilian! Oi. Salve Maria, pessoal! Meu nome é Lilian e hoje eu estou aqui com o nosso coordenador do grupo de oração São Padre Pio. E ele vai contar um pouquinho para nós como surgiu e como aconteceu o grupo. E aí já começou a risar. Salve Maria, pessoal! Meu nome é Lilian. Salve Maria, pessoal! Meu nome é Lilian. Nosso coordenador do grupo de oração São Padre Pio. Wesley, como e quando se iniciou a sua vocação São Padre Pio? Minha vocação São Padre Pio? Oh Deus, eu vou ter Vamos lá. Sua vocação São Padre Pio, eu sou casado.
Salve Maria, pessoal! Salve Maria, pessoal! Nós estamos aqui um pouquinho sobre... Ô Senhor! Tá de... Salve Maria, pessoal! Falar sobre... Salve Maria, meu nome é Lilian. Salve Maria, pessoal! Nós estamos aqui hoje com o coordenador do nosso grupo de oração. Vai pro celular, vai. Salve Maria! Salve Maria, pessoal! Meu nome é Lilian. Não dá. Salve! Eu já estou aqui com o nosso coordenador do grupo de oração São Padre Pio. E nós vamos responder algumas perguntas para vocês. Wesley, como e quando se iniciou a sua devoção? Salve Maria, pessoal! Meu nome é... Salve Maria, pessoal! Meu nome é Lilian. E hoje eu estou aqui com o coordenador do nosso grupo de oração São Padre Pio. Wesley, como e quando começou a sua devoção a São Padre Pio? Então, minha devoção a São Padre Pio, ela se iniciou um pouco antes de eu casar, um pouco antes do meu matrimônio. Para de Liliane, pelo amor de Deus! Salve Maria, pessoal, meu nome é Lilian. Eu já estou aqui com o coordenador do nosso grupo de oração São Padre Pio. Oh, meu Deus do céu! Olá, pessoal, salve Maria Imaculada. Meu nome é Lilian e hoje eu estou aqui com o nosso coordenador, o Wesley. E nós vamos falar um pouquinho sobre como começou o nosso grupo de oração. Então, nosso grupo de oração ele começou, para ser exato, no dia 23 de setembro de 2018. Ele começou através de uma devoção particular minha. Tive uma experiência com São Padre Pio de Petreutina durante o início do meu matrimônio. Eu comecei a sonhar com um padre que se vestia com a roupa dos franciscanos, mas não o conhecia. E aí, com o tempo, eu fui fazer o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, fui na casa de um amigo e ali vi uma foto de São Padre Pio e identifiquei com aquele frade que eu sonhava. E aí comecei a ter uma amizade com esse santo, mas de início não me conhecia como filho espiritual. Comecei a conhecer um pouco, ler um pouco sobre ele, até que eu passei por algumas experiências na minha vida, algumas experiências dolorosas, e aí sim eu vi a intervenção daquele santo, o intermédio dele, né, a intercessão dele, e assim eu comecei a pesquisar mais sobre a vida dele, sobre quem era São Padre Pio, e até ter assim uma intimidade como pai e filho mesmo. E um dia, na minha casa, conversando com a minha esposa, depois de já ter passado por um duro processo, né, de amadurecimento através desses momentos dolorosos que eu passei, eu senti um chamado de iniciar um grupo de oração de São Padre Pio, mas nem sabia como que era esse grupo, nem como faria ele, como era a organização dele. Então fui até o meu pároco da época, era o padre Douglas Baroni, né, hoje cônego José Douglas Baroni, e pedi a ele se poderia começar, né, esse grupo de oração, se ele me autorizava. Com muito carinho ele me acolheu e pediu que iniciasse assim, que se fosse da vontade de Deus, né, se fosse algo de Deus, perduraria, né? E assim a gente começou o grupo, dia 23 de setembro de 2018. O início foi muito difícil, por muitas vezes só eu participei do grupo, eu, Jesus Eucarístico e São Padre Pio. Não foi só uma vez, foram várias vezes. E eu pensei até em desistir, mas São Padre Pio sempre se fez presença na minha vida, principalmente na minha casa. Minha família, esposa, meu filho. Meu filho na época tinha 2 anos e por muitas vezes ele falava sobre São Padre Pio na missa, né? Falava que via São Padre Pio na missa. Muitas vezes na minha casa também ele falou para mim assim, olha papai, Padre Pio. Então eu não poderia deixar aquilo acabar. E com a graça de Deus... não somente eu, mas foi chegando 1, 2, e hoje, graças a Deus, nós estamos com um grupo não tão numeroso, mas com um grupo maior, graças a Deus, de filhos espirituais de São Padre Pio. E o que é esse grupo? Né? Somos leigos, e também pode entrar religiosos, né? Mas hoje somos somente leigos, que estudam a fé católica, a catequese, a tradição, o Sagrado Magistério, e a gente busca viver o que a fé católica apresenta de mais rico,